Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela Arraes e eu estou aqui para fazer um vídeo para vocês da nossa segunda aula de psicanálise, que esse vídeo tem como uma finalidade, para quem não viu o primeiro, tá disponível aí na playlist aqui no canal, mas para quem não viu a primeira, a gente tem uma finalidade simplesmente de eu gosto de ensinar, aprendo ensinando, e é uma troca interessante. Então, não estou aqui como psicanalista, eu estou aqui como uma psicanalista em formação que busca compartilhar os estudos com vocês. E eu trouxe uma questão de uma informação muito rápida pra gente poder entrar em assuntos que eu tô muito animada pra falar com vocês. Porque aqui, ó, tem interpretação de sonhos, tem sobre desejo, fantasia, conceitos que a gente vai abordar depois. Mas que pra gente abordar esses conceitos, vamos seguir as aulas direitinho e entender, finalizar o que começamos na aula passada. Essa aula a gente vai introduzir o que é a psicanálise, tem diferença da psicanálise para psicologia? Vamos falar sobre isso e algumas outras coisas. Nós já entendemos que Freud foi um cara muito acima do seu tempo, da sua época, a forma que ele enxergou a medicina, a forma que ele enxergou o paciente foi muito única. E também, se eu não me engano, a gente falou na nossa primeira aula sobre o psiquismo, né? Freud, ele reparou que a nossa psique, ela respondia ao mundo muito diferente, de fórmulas de estímulos muito diferente do que o nosso sistema nervoso, que colocava uma droguinha ali e o medicamento e já se transformava, já correspondia à medicação, já respondia de forma muito rápida, tá? Aquele estímulo que estava ali sendo. E ele reparou que a mente, ela falava muito, ela se expressava muito por metáforas, o que é muito interessante, explica o processo, né, da histeria, porque aquelas mulheres que estavam ali, elas estavam com sintomas físicos, ou seja, eram reais, aqueles sintomas existiam, mas tinham um fundo emocional, que não se explicava somente pela lógica científica laboratório. E a gente tem que entender, como eu já disse na nossa primeira aula, que a psicanálise ela não é um método cientificamente comprovado, como é a psicologia, no sentido, ela tem comprovado cientificamente as suas teorias ali por laboratório. A psicanálise, o efeito dela foi comprovado através das teorias, tá? Das teorias, dos anos de vivência daqueles pacientes, da resposta que eles obtiveram relacionadas ao tratamento. Por isso que é muito interessante que a psicologia, ela é uma faculdade. Ela ali está de uma certa forma, como podemos dizer... Gente, vocês lembram que eu contei pra vocês que na época do Freud, ele sentava numa mesa ali, comia bolo, fumava charuto, tomava café com outros médicos, mas o Freud, ele não queria que a psicanálise fosse daquele ambiente, ele queria que fosse para algo maior, que se expandisse para além dos médicos, né? Para além daquilo que a medicina vivia, e ele queria expandir aquilo, ou seja, a psicanálise ela não é uma faculdade. A psicanálise ela é um curso que você faz, que não é um curso lá aprovado pelo MEC e tudo mais, que você vai ter um nível superior, embora com algumas formações, como a minha formação, né, tem um certificado de um curso superior, mas não é aquele curso superior que me garante, por exemplo, passar por um concurso público e poder assumir a vaga de concurso superior, porque eu tenho um curso de psicanálise. Então, a primeira diferença tá ali. A psicanálise, ela trata os nossos afetos e os nossos desafetos, as nossas angústias, as nossas emoções, ela trabalha a nossa questão da psíquica, tá? E a psicologia, ela trabalha já, por exemplo, coisas que a psicanálise não trabalha, que é a personalidade, que é o caráter. Então, tem essas pequenas diferenças. E eu gosto de trazer pra aqui, obviamente, eu acho que tudo que fica mais didático, eu acho que fica muito mais rico pra gente conseguir trazer a nossa compreensão humana, né? Que é mais fácil. Eu lembro que quando eu ia eu até falei isso no primeiro dia de aula, quando eu ia pra psicóloga, era muito mais sobre, ali, na minha experiência como paciente, tá? Era muito mais sobre receber conselhos, entender como funcionavam algumas dinâmicas ali do meu dia a dia, como melhorar aquilo. E na análise foi quando eu realmente tive resultados relacionados à minha questão emocional, principalmente os meus conflitos mais angustiantes. Porque eu sou uma pessoa, eu confesso que eu sou um pouquinho custosa. Eu lembro que na época que eu fazia tratamento psiquiátrico, a minha psiquiatra, acho que já contei essa história aqui pra vocês, ela falava: Gabriela, você é muito inteligente, mas às vezes eu usava a minha inteligência pra minha autossabotagem.
que eu auto-sabotava ali a consulta de forma... Não era que eu ia pra passar a perna na psicóloga, gente, não era de forma consciente que eu fazia isso. Eu achava, assim, tedioso mesmo, assim. A gente fazer terapia, ficar escutando, não ia pra frente. Olha que eu passei por um tanto de psicólogos, gostei de duas depois, mais tarde, mas a minha experiência com a psicanálise foi muito profunda, porque eu sentava e eu falava, e ao falar eu me ouvia, e ao me ouvir eu me organizava. Eu me compreendia. Eu tinha uma coisa chamada insights, que era, é por conta disso. E de eu falar, de eu me ouvir, e de eu conseguir formular, era como que eu me sentia, era como se eu estivesse tirando o que tá aqui pra cá, organizando tudo ali, organizando a minha psique, e assim quando ela voltava de uma forma mais organizada, porque eu mesma tirei, eu mesma organizei, e me trouxe uma auto-independência. Nossa, auto-independência, onde eu tirei isso aqui? Pelo amor de Deus, corta. Não corta, vamos continuar assim. Eu tive uma independência, assim. Por quê? Era como eu aprendi a me organizar ali no meu dia a dia. Eu comecei a ganhar uma autonomia, a palavra é essa, autonomia. Quando alguma coisa acontecia, eu já estava boa ali para me autoanalisar. Eu não dependia somente do psicanalista. Óbvio que o psicanalista tem uma função primordial, ele ajuda, ele tem estudos para me ajudar, para capacitar. Eu sou apaixonada em terapeutas, e não só em ser terapeuta, mas também em fazer terapia. Mas vocês estão conseguindo entender que através da análise, Gabriela, eu consegui ter mais autonomia nos meus processos de interpretação emocional, psíquica, e foi muito rico isso pra mim. E aí, gente, o Freud, agora voltando aqui pra história da psicanálise, pra gente trazer pra entender, né, que é diferente de psicologia. O Freud, ele morreu. Ele morreu, a data dele aqui, 23 de nove de 1939, aos 83 anos. Né? Dizem que ele mesmo pediu ali morfina para ajudar na morte dele, porque ele teve câncer. Ele sentia muita dor, né? E teve uma história de vida muito, muito sofrida, né, gente? Com perdas que fizeram ele ficar até em estado apático de tanta dor e tanto sofrimento. Lembrando de todo o contexto, né, das guerras ali, tem o nazismo, então foram coisas que mexeram muito, muito com Freud. E aí Freud, ele morreu, e vocês há de se imaginar, gente, quando tem um cabeça, quando tem um criador ali, ele tava ali, quando alguma pessoa concordava, ele concordava, quando alguma coisa ia muito contra o que ele falava, ele discordava. Tanto é que ele e Jung, eles trocaram ferpas e farpas, depois tiveram um bom match, depois esse match foi retirado. E tanto é que a gente pode observar, se vocês observarem isso no cotidiano, quando tem um cabeça ali formando uma teoria e com todos os seus discípulos ali aprendendo, ele conseguiu organizar muito bem. Mas quando ele morre, a coisa dá uma desandada. E pra gente, antes só da gente colocar aqui, eu vou trazer coisas importantes, tá? Pra gente, que eu não acho que são realmente muito importantes, mas pra nós que temos o conhecimento psicanalítico, é interessante a gente saber, é extremamente relevante, tá? Eu falo que não é tão significante no sentido de compreender a psicanálise em si, a parte teórica, mas enfim. Então a gente vai colocar aqui, é muito engraçado, né, gente? Porque entra aqui, o trotter, como é que fala trotter? No sentido, né? Tá. Eu odeio quando eu tenho que ser professora e tenho que dar aula, eu tenho que falar nomes estrangeiros, que eu nunca sei se eu falo o nome como é na língua deles, e nem tudo é no inglês, tá? A gente tem coisa que é no francês e no alemão. Ou se eu falo de português abrasileirado, eu tenho essa confusão. E vocês relevem tudo que eu vou falando do jeito que eu sei. Aí teve o Ernest Jones e o Trotter. Eles abriram, olha aqui, em 1900, eles fundaram e ajudaram. Vou lendo aqui as informações, são importantes para vocês. Então, eles em 1911, eles fundaram o Jones, ele funda a Associação Americana de Psicanálise. E em 1911 também é fundada a Sociedade Britânica de Psicanálise. Então, olha ali, vocês estão vendo que tá saindo do nicho, né, gente? O nichinho ali, alguma coisa que era bem aqui, Áustria, França, os pulinhos de Freud, começou a se expandir. Lembrando que agora eu vou falar sobre isso, que lá na França tava rolando outra coisa e chegou a psicanálise atrasadinha na França. No final do vídeo a gente vai falar sobre isso. Mas agora que é importante a gente saber que antes do Freud morrer, ele já começou a estruturar a psicanálise, já começou a formar os seus discípulos. Freud, ele era muito inteligente, ele tinha muitos contatos, né? Ele conversava muito com as pessoas, e naquela época tinha esse hábito
de fazer as mesas, as rodas de conversas. E aí o Instituto de Berlim foi fundado em 1920. Olha aqui, ó. O Max Eitingon, lá na Alemanha, ele transforma uma clínica psicanalítica, né, uma formação de novos psicanalistas. Na época, gente, no começo da psicanálise, era mais voltado ali para as pessoas da periferia, os estudos. Por quê, gente? Já dá para se imaginar, né? Pessoa que mora em situações difíceis, precárias, são pessoas que normalmente têm uma família desestruturada, passou fome, né? A neurose ali, para dar um estudo, dá para dar esse bom estudo ligado a essas pessoas, tá, gente? E aí depois, quanto mais assim a psicanálise ela ia crescendo, mais ela ia conquistando novos discípulos, novas pessoas que queriam se tornar psicanalistas. Depois teve Karl Abraham. O Karl Abraham, ele foi o primeiro médico a se tornar psicanalista, e ele teve como paciente discípula uma famosíssima pessoa psicanalista, que é a Melanie Klein, que mais tarde a gente vai falar sobre ela, porque foi uma das pessoas muito importantes para difundir a psicanálise, principalmente nos estudos ligados à criança, à infância, tá bom? E aí, gente, o Karl, ele fundou o quê? Ele fundou a Sociedade Psicanalítica de Berlim em 1910. Então, olha aí, em 1910, Freud morreu só em 1939. Como estava sendo ali estruturada a psicanálise. Eu vou trazendo as datas para ajudar vocês a formarem o raciocínio. E eu gosto de falando também, porque depois eu assisto todas as minhas aulas e eu vou decorando. E aí, gente, que eu ainda não entendi, não decorei, bom. Isso é muito legal, que a gente vai racionalizando. Voltando aqui, Freud ele não queria que as pessoas elas simplesmente curassem os seus sintomas. Ele queria que as pessoas entendessem, compreendessem os seus sintomas, a origem dos seus sintomas. Então, olha o quanto a psicanálise, ela trabalha tanta autonomia. Eu acho isso chiquíssimo, gente. Eu acho isso extremamente sofisticado e interessante, porque formam pessoas autônomas com uma capacidade de autoanálise. Eu tô lendo o livro do Freud, que eu vou até mostrar pra vocês, que é a interpretação dos sonhos. E quando a gente lê o capítulo 7, né, que fala da interpretação dos sonhos de uma forma mais resumida, que ele resume o livro, a obra dele, Freud, ele fala sobre essa questão do quem analisa, né, também aprender a se analisar. Porque quanto mais eu faço minha autoanálise, quanto menos resistente eu me torno em entender o meu inconsciente, a entender as minhas questões, melhor fica para eu ganhar esse espaço para cura, para manifestar o sintoma, né? Vamos dizer assim. Então é bem legal, depois a gente vai fazer um vídeo sobre ele também. E aí, voltando aqui para os nossos resumos de hoje, demorou a chegar na França a psicanálise por 2 motivos, gente. Não só porque teve 2 contextos de guerra, mas também porque lá na França já tinha um cara chamado Janet, que tinha elaborado, assim como Freud, teorias ligadas ao inconsciente. Só que, obviamente, porque eu vou puxar saco de Freud, as teorias deles não teve um cabimento, gente, assim, não foi pra frente como as teorias de Freud, mas na época ele era extremamente relevante lá na França. E os franceses, gente, eles eram de nariz torcido com os alemães por conta da guerra, tá? Então Freud demorou a chegar na França. Quando eu falo chegar, gente, não Freud em si, mas porque, né, Freud, ele já ia muito pra França, pra Paris, mas eu falo psicanálise, ele, na questão de ter formação de psicanalistas e a teoria ser levada adiante ali naquela região, né, na França. E aí, gente, vamos trazer aqui coisas mais importantes pra gente, e até porque depois Freud morre, quando ele morre, aí imagina, perdemos o cabeça, lembra que eu comecei o vídeo falando sobre isso? Então, quando a gente perde uma pessoa que tá ali, ó, monitorando, vigiando, começa a surgir novas formas de enxergar a psicanálise. Então, quando o Freud, gente, ele morre ali em 1939, ele morreu em Londres, quando isso marcou esse acontecimento fez uma virada decisiva na psicanálise. Porque a partir de ali onde abriu espaço para disputas envolvendo não só a questão intelectual, não só a questão ali das teorias psicanalíticas de interpretação, também disputas ligadas à questão institucional. Então não foi só quando Freud morreu, não aconteceu principalmente ali entre a filha dele, a Anna Freud e a Melanie Klein, que a gente tinha falado ali no vídeo logo, né, um pouco mais atrás desse momento. Então, quando ele morreu,
não existia um espaço somente ali para uma disputa teórica, mas também uma disputa institucional. E ali eles contam, né, inclusive no documentário que eu indiquei para vocês no primeiro vídeo, fala sobre que existiram 3 grupos, né, um grupo do pessoal ali que foi com a Anna Freud, outro que com a Melanie Klein e outros psicanalistas, grupos de psicanalistas um pouco mais afastados ali da sociedade, que eles desenvolveram os estudos que hoje a gente conhece como a psicanálise contemporânea. Então ali a morte de Freud foi muito impactante para a psicanálise, houve essas questões de disputas, porém até hoje a psicanálise está aí firme e forte. Então depois daquilo ali surgiram outros psicanalistas, alguns que discordavam de Freud, outros que acrescentavam outras coisas, em alguns pontos obviamente, porque se eu sou psicanalista, não tem como eu ser, né, fazer todo um estudo e ser aquilo que eu sou contra o cabeça e a ideia do criador daquilo. Então não faz o menor sentido, mas vocês conseguiram entender o que eu tô falando, né? E tanto é que depois, assim, na França surgiu uma peça que eu amo, Lacan. Gente, eu participei de uma aula magna do George Forbes, que ele falava sobre Lacan, e eu me apaixonei mais ainda por psicanálise. Na época foi com Mário Sérgio Cortella também, muito, muito bacana. Foi uma coisa que na época eu lembro que, uau, minha cabeça se expandiu, maravilhoso. E aí, Lacan ele foi muito importante porque ele reorganizou também a psicanálise ali, não só em teorias, mas também politicamente, tá? E nossa próxima aula a gente vai falar sobre a interpretação, o que é desejo, o que é fantasia para psicanálise. Agora o trem começa a ficar bom, já dizemos aqui no Goiás. Beijo pra vocês, fiquem com Deus, até a próxima.